Olá, eu sou a Teresa Amar Ribeiro e estou a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página. É hora de olhar para o crescimento económico. A economia portuguesa fechou 2023 com um crescimento do Produto Interno Bruto de 2,3%. Apesar de ter superado as expectativas do governo, que apontava para um crescimento de 2,2%, ficou atrás do resultado de 2022, quando a economia cresceu 6,8%. De lembrar que, segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, o crescimento de 2022 foi o mais elevado desde 1987. E esta desaceleração, no ano passado, está essencialmente ligada à desaceleração do comércio internacional e também da procura interna. Mas no quarto trimestre, a economia nacional acelerou, com o PIB a crescer 2,2% em termos homólogos, acima dos 1,9% registados nos 3 meses anteriores. E se no terceiro trimestre a economia tinha tido uma quebra em cadeia de 0,2%, no último trimestre do ano avançou 0,8%, situação que fez com que Portugal evitasse uma recessão técnica, o que acontece quando a economia cai por 2 trimestres consecutivos. Esta terça-feira, o INE também divulgou dados sobre o comércio internacional. A estimativa rápida do Gabinete Estatístico aponta para uma queda de 1,9% nas exportações e de 5,4% nas importações nos últimos 3 meses do ano. Mas se olharmos para a União Europeia e a zona euro, o crescimento económico em 2023 foi de 0,5%, segundo a estimativa do Eurostat. E Portugal teve a maior subida do PIB no quarto trimestre entre os países que já reportaram as primeiras estimativas. E segundo o Fundo Monetário Internacional, a dinâmica de crescimento na Europa em 2024 não é entusiasmante para as exportações portuguesas. Os parceiros comerciais de Portugal vão abrandar ou crescer pouco este ano, com a única exceção da Polónia. A Alemanha irá sair da recessão, mas não consegue puxar pela Europa. O crescimento da economia mundial deverá ficar nos 3,1% este ano, também segundo o FMI. As maiores economias desaceleraram, com exceção da zona euro, que cresce ligeiramente, mas abaixo de 1%. Não caminhamos para uma recessão nem uma estagnação, mas iremos percorrer este caminho económico muito devagar. Chegamos assim ao fim do episódio de hoje, mas não me despeço sem antes o convidar a ouvir o episódio extra de Manual de Sobrevivência, da jornalista Irina Shef, que conversa com Cândida Pinto, Rui Duó e Pedro Mourinho, jornalistas que estavam em Kiev quando a Rússia começou a invasão em larga escala à Ucrânia. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para tearribeiros@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas. Já visitou hoje o BPI Expresso Imobiliário? Agora pode calcular o valor da sua propriedade e guardar a documentação da sua casa e do recheio numa nova área pessoal única no mercado. E ainda ficar a saber quanto pode pagar por uma casa, localizá-la com uma pesquisa por polígonos e conhecer as soluções de crédito habitação BPI. BPI Expresso Imobiliário.pt. Quem compra e quem vende na mesma página.